Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e nesse terceiro encontro envolvendo radiciação, vamos falar do calo no sapato de todos os alunos que têm dificuldade nesse assunto, que são as operações envolvendo os radicais e principalmente a racionalização dos radicais, ou seja, retirar os radicais dos denominadores. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, não perde esse vídeo que está top de verdade. Acompanhe aqui comigo. Analise essa expressão que eu coloquei aí. Eu coloquei raiz de 16 mais raiz de 25 é igual a raiz quadrada de 16 mais 25. A raiz quadrada de 16 mais 25, pessoal, ela é igual a raiz de 16 mais 25, que é 41. Você acha que isso aí está verdadeiro ou falso? Bora resolver isso aqui. Quanto é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4, mais a raiz de 25 é 5. Quanto é 4 mais 5? 9. Opa, algo de errado não está certo. Aqui deu 9 e aqui deu raiz de 41. Então, quando você for somar radicais, você não pode somar radicais com os radicandos diferentes, certo? Então anota aí, ó, para você somar ou subtrair radicais, você só pode fazer isso quando os radicais eles apresentam o mesmo radicando e o mesmo índice, tá? Por exemplo, neste caso aqui eu tenho 7 raiz cúbica de 5 mais 11 raiz cúbica de 5. Então, pode notar que o radical aí ele é o mesmo índice e o mesmo radicando. Como é que eu resolvo isso, Pedro? É só você somar os números aqui, ó. 7 mais 11 é quanto? 18. E aí, papai, tu repete aqui, ó. Raiz cúbica de 5. Então, a resposta é 18 raiz cúbica de 5. Fácil de verdade. No próximo exemplo, eu coloquei aí, ó, 9 raiz sexta de 3 menos 7 raiz sexta de 3. Então, basta você subtrair. 9 menos 7 é igual a 2. E agora você escreve a raiz sexta de 3. No próximo exemplo, eu coloquei aqui, ó, raiz de 8 mais raiz de 50. Opa, Pedro, não dá não, porque os radicandos eles são diferentes. Mas você pode deixá-los iguais. Como assim, Pedro? Bora lá. Fatora o 8. Fatorando o 8 aqui embaixo, ó, dá por 2, que dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Eu tenho 2 elevado à terceira, né? Lembra lá que eu expliquei para vocês como é que você faz a extração de fatores do radicando. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui logo acima. Corre lá para assistir, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, o seguinte, eu vou ter a raiz de 2 ao cubo, né? Aí você escreve assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Por quê, Pedro? Porque o índice aqui, ó, é 2, raiz quadrada, tá? Mas, mesma coisa com o 50. Fatorando 50 aqui, ó, embaixo, por 2 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Coloca isso lá. Tu vai ter aqui, ó, a raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Certinho? Agora tu pode dar o tube-tube, ó. Tube-tube esse 2 com a raiz. O 2 sai da raiz. Fica 2 raiz de 2. Mais, tube aqui, ó, o 2 com a raiz, o 5 sai da raiz. 5 raiz de 2. Uou! Agora eu tenho o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? E agora você soma 7 mais 5 dá 7 mais 5, ó. 2 mais 5, já disse a resposta. 7 e repete o raiz de 2. Tranquilo? Respostinha aí, 7 raiz de 2. Certo?
Vamos agora para a multiplicação e divisão de raízes. Também é super simples. Para você multiplicar ou dividir raízes, só é possível se eles possuírem o mesmo índice. Pedro, pode possuir os radicandos diferentes? Sim, com certeza, tá? A única exigência para a multiplicação e divisão de raízes é que elas possuem os mesmos índices, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 15. Você escreve uma raiz só, tá? Raiz cúbica. E aqui tu escreve os radicandos. 5 vezes 15, que dá 75. Aê! E na divisão é a mesma coisa. Eu tenho aí, ó, raiz quinta de 45 dividido pela raiz quinta de 3. Então, tu escreve um radical só. Raiz quinta, tá? De 45 dividido por 3. Agora eu acertei, papai. Então, você vai ter aqui, ó, a raiz quinta de 40... Pai, disse 15, não acredito não. Tá de brincation, né? Raiz quinta de 15, que é o resultado da divisão de 45 por 3. Show de bola? Vamos embora para o calo de todo mundo quando se fala de radiciação, que é a racionalização de denominadores. Qual é o objetivo da racionalização de denominadores? É você tirar o radical do denominador e jogar ele para o numerador, tá? A gente só faz a racionalização quando você encontrar o radical lá no denominador, certo? Então vamos para o primeiro caso, que é quando tem apenas um único radical lá no denominador, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a expressão, eu tenho 1 sobre a raiz de 3. Você vai pegar a fração aí, ó, 1 sobre raiz de 3, tá? E vai multiplicar esse valor pelo valor que está no denominador, que é quem? Raiz de 3. Então, você multiplica tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3, certo? Sempre, Pedro, sempre que você encontrar aí, ó, um radical no denominador, você vai fazer dessa forma. Belezinha? Note que, ao multiplicar por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo, eu não estou alterando em nada no valor da fração. Porque eu posso muito bem, ó, fazer tube aqui, ó, e isso aqui dá 1, certo? Ou seja, a racionalização é um artifício matemático que a gente usa para tirar o radical do denominador. Agora, observa a mágica. Você vai ter aqui, ó, multiplicação de fração. 1 vezes a raiz de 3 vai dar a própria raiz de 3, certo? E lá embaixo, quando você tiver raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar a raiz de 9, tá? Você vai ter aqui, ó, a raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? A raiz de 9, ela é igual a 3. Então, o resultado vai ser raiz de 3 sobre 3, certinho? Note que agora sim, ó, a gente tirou o radical do denominador, certo? Ah, Pedro, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que sempre que a gente fizer esse artifício, tu vai chegar aqui em uma raiz exata, justamente, certo? Sempre que a gente fizer a racionalização com um único radical, no finalzinho ali, a gente vai chegar a um radical com resultado exato, certo? E aí a gente vai eliminar esse radical, ok? Observe o exemplo 2 aí, eu tenho 5 sobre raiz de 7. Então, você vai escrever isso aqui assim, 5 dividido por raiz de 7. Então, você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 7. Ó. Raiz de 7 sobre a raiz de 7. Certo? Que eu vou copiar aqui, né? Belezinha? Então, eu vou ter aqui em cima 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7. E note que aqui embaixo eu vou ter raiz de 7 vezes raiz de 7. Lembra, gente? Isso aqui, ó, eu acabei de falar, é a raiz de 7 vezes 7, concorda comigo? Que é a raiz
de 7 ao quadrado, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, ó. Certinho? Então, 1 mais 1 é 2. E aqui tu faz o tube-tube, ó. Tube, igual a 7. Certo? Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada no denominador, no final, vai estar só o radicando. Certo? Imagina que eu quero fazer aqui, ó, 2 sobre raiz de 11. Quando tu resolver isso aqui, ó, raiz de 11 sobre raiz de 11. 2 vezes raiz de 11. 2 raiz de 11. E aqui embaixo, papai, pode colocar o 11 e confiar, porque é o resultado que vai dar. Beleza? Então, não se esqueça disso. Não se esqueça, tá? Ainda continuando com o primeiro caso, que é um radical no denominador, agora a gente vai elevar um pouquinho o nível. Eu vou colocar agora um índice que não seja 2. Um índice maior que 2. E aí, vocês vão ver como é que a gente faz para racionalizar, para retirar essa raiz do denominador. Então, acompanha aqui comigo. Eu quero racionalizar 3 sobre a raiz cúbica de 2. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Repete aí o 3 sobre a raiz cúbica de 2. Aí aqui em cima, ó, racionaliza. Raiz cúbica de 2 sobre a raiz cúbica de 2. Sendo que aqui ainda tem um toquezinho, tá? Por que tem esse toquezinho, Pedro? Porque se você resolver isso aqui, ó, isso aqui você não vai poder cortar. Você vai ficar com raiz cúbica de 2 vezes 2, que é 4. Ou raiz cúbica de 2 ao quadrado, que você soma os expoentes que eu acabei de falar. Para poder cortar, aqui no lugar do 2 teria que ser o quê? Um 3. É esse o artifício que você vai usar. Quando você multiplicar o numerador e o denominador pela raiz cúbica de 2, você tem que colocar ainda assim um expoente. E que expoente é esse, Pedro? É o resultado, presta atenção, é o resultado da subtração desse índice por esse expoente aqui, ó. Quanto é 3 menos 1? 2. Coloco o 2 aqui e o 2 aqui. Por quê, Pedro? Porque agora sim, 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, isso aqui dá 3, raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. Dividido, aqui, galerinha, olha a mágica. Você vai ter a raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado, concorda comigo? E quando tu somar aqui os expoentes, papai, vai dar quanto? Vai dar 3. Tu vai ter a raiz cúbica de 2 à terceira. Agora tu pode o tube-tube e tira somente o 2. Certo? Aí agora sim, ó, tu vai ter aqui embaixo somente o valor do radicando, que é o 2. Eu apaguei aqui e acabei apagando tudo. Que é só o 2. Beleza? Show de bola! Vamos ver se vocês entenderam. Ó. Nesse exemplo de baixo aí, eu vou ter, ó, 5 sobre a raiz sexta de 3 elevado à quarta. Multiplica aqui, ó, raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 3. Qual é o valor que eu coloco no expoente ali? A subtração desse 6 com esse 4. Que dá quanto? 2. Coloco 2 aqui e coloco 2 aqui. Pronto. Morreu o boi. Agora você vai ter aqui, ó, 5 vezes raiz sexta de 3 ao quadrado dá 5 raiz sexta e 3 ao quadrado é 9. E aqui embaixo, papai, é só colocar o radicando. É só colocar o 3. Belezinha? De boa? Outro exemplo. 2 sobre a raiz sétima de 5 elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Multiplica pela raiz sétima de 5 sobre a raiz sétima de 5. E coloco quanto no expoente? Isso, muito bem. Coloco 5. Ó. 7 menos 2 dá quanto? 5 e 5. Belezinha, galera. Show de bola. Vamos embora agora para o segundo caso, que são 2 termos no denominador. Como é que a gente faz para racionalizar, tá? Então acompanha aqui comigo. Ó. Nesse primeiro exemplo eu tenho 3 dividido
por raiz de 5 mais 2. Quando você for multiplicar aqui, ó, vai multiplicar também do mesmo jeito do primeiro caso. Sendo que aqui você vai multiplicar pelo conjugado. E o que é conjugado, Pedro? Conjugado é a expressão que você muda somente esse sinal aqui, ó. Se está positivo, tu coloca negativo. Se está negativo, tu coloca positivo. Lembre-se, é só esse sinal aqui. Se você tem menos 3 mais raiz de 2, qual é o conjugado disso aqui? É menos 3 menos raiz de 2, tá? Só muda esse segundo sinal, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai multiplicar lá em cima por raiz de 5 menos 2, dividido por raiz de 5 menos 2. Belezinha? Esse é o primeiro passo, show de bola. Agora vamos multiplicar, ó. Lá em cima eu vou multiplicar o 3 vezes a raiz quadrada de 5 menos 2, dividido por esse produto aqui, ó. E esse produto aí tem algo especial. Pode notar que os valores são iguais, só muda o sinal. Quando isso acontecer, isso é um produto notável, tá? Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos, sempre menos, o segundo termo e eleva ao quadrado. Então, você vai ter isso aqui, ó. Raiz quinta ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Beleza? É isso que você vai ter aí. Aqui em cima você vai fazer o chuveirinho aqui, ó, propriedade distributiva da multiplicação. 3 vezes raiz de 5. 3 raiz de 5 menos 3 vezes 2, que dá 6. Certo? E agora aqui, Pedro, tu pode fazer tube-tube, ó. O 2 com a raiz, pode sim. Sobra só o 5 aí embaixo, ó. Sobre, aí você escreve aqui, ó, só o 5. Menos, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, a respostinha aqui, ó, vai ser justamente essa parte aqui de cima. Tá? Pois por quê, Pedro? Porque 5 menos 4 é 1. E qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Belezinha, galerinha? Show de bola! Vamos embora, vamos fixar isso aí na sua mente fazendo o próximo exemplo, tá? Eu vou ter aqui, ó, 5. Eu vou ter aqui, ó, 5 sobre raiz de 7 mais 3, multiplica pelo conjugado. Raiz de 7 menos 3, dividido por raiz de 7 menos 3, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o 5, que multiplica raiz de 7 menos 3, dividido por, lembra, né? Quadrado do primeiro, raiz de 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Então, ó, 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7, e 5 vezes menos 3 dá menos 15. Certinho? Sobre quanto é a raiz de 7 ao quadrado? Tube, ó, sobra só o 7. Menos 3 ao quadrado é quanto? 9. Ui, papai, o bicho pegou aqui, não foi? Ó, 5 raiz de 7 menos 15, sobre 7 menos 9 dá menos 2. E aí, Pedro, o que é que eu faço com esse sinal de menos? Joga lá para cima, tá? Você pode escrever isso aqui assim, ó. Menos 5 raiz de 7 mais 15 sobre 2. Certo? Esse menos tu coloca lá em cima, fica assim, ó. Menos, abre parênteses. 5 raiz de 7 menos 15. Tá? Menos com mais dá menos, está lá. E menos com menos dá mais, também está lá. Pode escrever de outro jeito, Pedro? Pode. Você pode escrever assim, ó. Ou eu coloco 15 na frente. 15 menos 5 raiz de 7 sobre 2. Show de bola? Simbora para o próximo exemplo, tá? Agora eu tenho duas raízes aí, tá? Não se assuste, vai dar massinha também, ó. Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 menos raiz de 3 vezes conjugado.
raiz de 5 mais, tá menos ali, ó, para cá mais. E 5 mais raiz de 3, tá? 1 vezes 5 mais raiz de 3 dá o próprio, né? Raiz de 5 mais raiz de 3. Eu falei 5 mais raiz de 3, né? Raiz de 5 mais raiz de 3, tá? Sobre quadrado do primeiro termo, raiz de 5 ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, raiz de 3 ao quadrado. Então, vamos ter aqui, ó. Vou até colar aqui, ó. Raiz de 5 mais raiz de 3, dividido por tube aqui, ó, sobra só o 5. E tube aqui também, sobra só o 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 menos 3, que dá quanto? Que dá 2. Então, a resposta final aí, ó, vai ser raiz de 5 mais raiz de 3 dividido por 2. Show de bola, galerinha! Bom, pessoal, é isto. Concluímos as nossas 3 aulas envolvendo radiciação. Se você não assistiu nem a primeira nem a segunda, corre lá no meu canal para assistir, tá bom? Envie para os seus amigos, ajude a disseminar. Peraí, Ninho. Não é corre lá no meu canal, não. É corre lá na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, gostou dos outros 2, corre lá. Aonde que é pra correr? Não é se você gostou, se você não viu. Ah, porque gostou, né? Se você gostou desse vídeo e não viu os outros Pô, véi, dois, tava massa, pô.